Olá a todas e todos, tudo bem? Estamos aqui então para finalizar aquela nossa criação de provas e avaliações, exercícios lá no Google Classroom com o Google Forms, né? Vamos lá? Então vamos pegar aqui aquela avaliação parcial que a gente criou, né? Na última aula a gente atribuiu aqui pontos a cada uma das questões, a gente aprendeu a configurar o Google Forms para poder corrigir automaticamente para a gente, principalmente as questões fechadas, economiza demais para a gente, né? O que a gente vai fazer agora? A gente já aprendeu inclusive a enviar. Vamos voltar lá? Olha só, o nosso formulário aqui, ele está escrito formulário sem título ainda, mas ele vai atualizar para esse nome aqui assim que eu salvar lá, tá? Então aqui já está atribuído, né? A gente já tinha criado isso aqui na 2 aulas atrás, lá no Google Classroom, e aqui eu consigo dizer quantos pontos vai valer isso. É legal colocar a mesma pontuação que eu coloquei lá, são 10 pontos, né? E aí eu consigo dizer aqui, ó, de que isso vai ser feito. Vamos supor que isso vai ser feito aqui, ó, na sexta-feira, às 9h50. Ok. Esse aqui é a data a hora que o aluno tem, o máximo que ele tem para poder entregar a minha avaliação. E ela vai ser lá do primeiro bimestre também, tá? E aí eu consigo aqui, ó, programar essa minha atividade. É 9h50, então eu vou disponibilizar isso aqui para ele nesse mesmo dia, às 8h50, por exemplo, tá? Ou às 9 horas. Enfim, ele vai ter 50 minutos para fazer essa prova. Então eu vou programar aqui. Cliquei em programar, olha só como é que ela aparece aqui, ela aparece em cinza, tá vendo? Porque ela está programada, ou seja, ela ainda não é visível para aquele aluno, tá bom? Então, nesse dia, nessa hora, o Google Classroom já vai disponibilizar para todos os alunos da turma. Muito prático, certo? Então, a gente tem aí todo um processo, né, que a gente vai conseguir controlar com o Google Classroom, uma verdadeira sala de aula virtual mesmo. E depois aqui em notas, quando tiver a turma configuradinha, eu vou mostrar uma outra sala de aula preenchida ali, como que a gente pode fazer. Tá? Aqui nessa sala de aula, que eu já tenho aqui, né, a gente tem, já foi feita aqui uma avaliação parcial com esses alunos. Vamos ver aqui como que foi. Ó, avaliação parcial 4º bimestre, tá? Temos aqui então, vamos pegar ela, ó, vou abrir ela aqui, olha aí como que ela tá. Essa aqui é como o aluno enxerga ela, né, toda personalizada, tem questões abertas, questões fechadas, questões de marcar e tal. Tem imagens, olha só que legal. Vou editar aqui porque eu tenho acesso de professor, né? Então eles fizeram, né? E eu tenho aqui, olha, a aba respostas. Essa avaliação estava aqui marcada com 50 pontos. Olha aqui, ele me dá um resumo da turma inteira, qual que foi a média, a mediana da turma, o intervalo de acertos, né? Por questão, os pontos marcados por questão, distribuição total de pontos. Olha só, quem fez e quanto que tirou, tá? E eu consigo liberar essa pontuação para eles receberem direto no e-mail deles, tá? Aqui eu já liberei essa pontuação antes. Os nomes dos alunos, tá? A quantidade de acertos, de gráfico de acerto por questão, olha que legal. Por questão, ó, exatamente por questão. E eu consigo ver também lá em cima, por pergunta. Olha, eu quero analisar essa questão aqui, ó. Eu quero analisar só essa questão, tá? Quantas respostas tiveram, tá? Qual foi a resposta de cada aluno dessa questão? Consigo ver individualmente, ó, eu quero ver só as respostas desse aluno aqui, ó. Tô vendo pelos e-mails dele. Só desse aluno aqui, eu quero ver como que foi a prova dele. Olha a prova dele aí, ó, certinho, o que ele errou, o que ele acertou, tá? É uma questão aberta, por exemplo, eu consigo aqui, ó, eu não gostei da correção que ficou aqui, eu posso atribuir uma pontuação aqui que não é total para ele. Ele acertou mais ou menos, de 4 pontos ele vai tirar 2, tá? Nessa aqui de 4 pontos, ele vai tirar 3, ele acertou mais ou menos, tá? E aí na hora que eu salvo, tá? Isso envia automaticamente para o aluno. Então nós temos aí uma forma muito boa, né, de utilizar o Google Classroom, que simplifica muito a nossa vida e torna tudo mais interativo e mais interessante. Isso aqui, ó, ele consegue soltar uma planilha para mim também, ó. Tá, ele vai soltar uma planilha na hora que eu clico aqui, e eu posso copiar essa planilha e jogar para o meu diário de classe, tá? Olha as notas deles aqui, os nomes, e-mails, é muito interativo, é uma opção muito